Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos acadêmicas do terceiro ano do curso de Direito da UniOeste e hoje vamos conversar sobre um tema que está cada vez mais presente no nosso dia a dia: os crimes contra a honra disseminados nas redes sociais. Esses crimes já foram muito regulamentados há muito tempo por nosso ordenamento jurídico, mas com a expansão do mundo digital e das redes sociais eles ganharam uma nova dimensão. Basta um clique para que uma calúnia, difamação ou até mesmo uma injúria se espalhe para centenas de pessoas em segundos. A principal pergunta que fica para os operadores da justiça é: tem como reparar as vítimas? Tem como responsabilizar os culpados? E, principalmente, como eu prossigo após ser vítima de algo que se normalizou nas redes? E para ajudar a gente a complementar nessa roda de conversa, e dentro desse cenário que temos a respeito dos crimes contra a honra, nós temos a honra de receber o delegado Fábio Freire, delegado da 20ª Subdivisão Policial de Toledo, que também é professor universitário da FAG, lecionando no curso de Direito, para compartilhar sua experiência como profissional e como a polícia tem lidado com esses crimes dentro do âmbito digital. Antes de entrar nas questões práticas com o nosso convidado, é importante explicar de forma simples quais são os principais crimes contra a honra previstos no Código Penal. Eles são calúnia, difamação e injúria. A calúnia consiste em atribuir falsamente a prática de crime a alguém. Exemplo, falar que uma pessoa roubou sem de fato ela ter roubado alguma coisa. A difamação ocorre quando se imputa um fato desonroso a alguém, ainda que não criminoso, que compromete a reputação da vítima perante terceiros. Exemplo, falar que o fulano traiu o cônjuge ou que o fulano foi demitido por um comportamento mau na empresa. Esses são crimes que atingem a honra objetiva, como os outros veem o indivíduo. Já a injúria caracteriza por ofensas diretas à dignidade ou ao decoro da pessoa. Atinge a honra subjetiva, como a pessoa se sente. É clássico o xingamento ou comentário depreciativo falado diretamente à pessoa. Na era digital, esses crimes ganharam uma força imensa. Basta um comentário ou uma postagem para atingir milhares de pessoas, em questões de segundos, ampliando o dano de forma quase irreversível. É nesse sentido e nesse cenário que questionamos. Doutor, na sua experiência na delegacia, quais desses crimes contra a honra o senhor vê com mais frequência no meio digital? Calúnia, difamação ou injúria? Perfeito. Com relação à incidência, há um maior número de casos de injúria, né? Notadamente, como foi falado aqui, pela questão da honra subjetiva, geralmente brigas entre vizinhos, pessoas, até desconhecidos. Pela tipificação em si, a incidência da injúria, a gente nota que há com maior número na delegacia. Com relação à injúria em si, preciso notar que hoje formas qualificadas da injúria, embora não estejam topograficamente ali no Código Penal, a Lei 7.716, que trata dos crimes de racismo, né, que parou a conduta de injúria racial a crimes de racismo. Então todos os conceitos legais, constitucionais com relação à tipificação desses crimes são incidentes nesse tipo de comportamento. Então, caso uma pessoa faça algum tipo de injúria com relação à raça, cor, etnia, vai se enquadrar nessa lei, vai ser uma pena um pouco maior, não vai poder ser arbitrado fiança, é um crime inafiançável, e a gente tem visto que há um acrescente nesse sentido, né? Crimes de injúria racial também. Não podemos esquecer também do crime de injúria homofóbica, que também foi, pelos tribunais, equiparado a crime de racismo. Então, qualquer pessoa que pratique uma injúria com relação a homotransfobia, com relação à orientação sexual, esse tipo de conotação, vai ser enquadrado no crime. Embora seja uma injúria, um tipo de injúria qualificada, não vai se enquadrar lá no Código Penal, mas sim na lei de racismo. E, inclusive, há julgados que não necessariamente uma pessoa heterossexual pode ser vítima de injúria racial. Então, é preciso esclarecer para a população que esse tipo de comportamento está sendo coibido e de uma forma mais contundente perante a lei.
Em relação às vítimas, é possível identificar algum grupo que seja mais vulnerável a esse tipo de crime? Na parte digital, não é possível, são várias vítimas desse tipo de crime, mas eu poderia destacar aqui a questão dos perfis abertos, como há uma incidência maior nesse tipo de usuário. Até na última palestra que eu dei de cybercrimes, para um grupo de jovens de escola do ensino médio, uma escola lá de Toledo, eu alertei para esse tipo de comportamento, né? Quando você se expõe para outras pessoas de forma indeterminada, indiscriminada, há uma tendência maior a esse tipo de comportamento. Até pela questão de usuários fakes e nesse sentido, da pessoa achar que pode se esconder por trás de um perfil na internet. Então, eu diria que esses perfis são mais vulneráveis, né? Suscetíveis, já que você tem pessoas ali que não necessariamente são do seu círculo de amizade e você não vai poder identificar essas pessoas. Então, eu diria que grupos vulneráveis seriam essas pessoas que utilizam perfis abertos. Inclusive, um caso que aconteceu comigo, né? Eu tive, antes de lecionar, eu tinha um perfil fechado, como eu abri para a área de concursos, a área acadêmica e a área de concursos também, eu acabei abrindo o perfil e já numa postagem houve um comentário, houve um crime de difamação com relação a mim e com relação a terceiros um crime de injúria, homofóbica inclusive. Então eu diria que esses perfis são mais suscetíveis a esse tipo de crime. Delegado, o senhor acredita que a forma como o Código Penal trata esses crimes, ele ainda está coerente com o que acontece na realidade atual hoje na questão dos crimes relacionados com as redes sociais? Não. Hoje, quase todos os tipos de crimes eles podem ser praticados no meio digital. Nessa palestra também, ao final, eu trouxe uma lista de crimes que podem ser praticados por meio da internet, entre eles os crimes contra a honra, crimes contra o patrimônio, estelionato, furto, crimes de estupro, contra a dignidade sexual, tráfico humano. Então, hoje há um rol extenso de crimes que podem ser praticados no meio digital e a legislação não tem acompanhado essa evolução. Muito embora já existam algumas previsões, até acredito que agora de 2025, com relação ao aumento de pena, o próprio feminicídio, ele trata de um aumento de pena, uma forma majorada com relação a crimes praticados diante de algum familiar por meio digital, físico ou digital. Então é importante que a legislação evolua com relação a esses crimes praticados virtualmente. E o que a gente nota é que, muito embora tenha acontecido alguma evolução, essa evolução ainda não está acompanhando a criminalidade, o aumento de crimes no meio virtual. Muito obrigada, doutor. Nesse sentido, né, no quesito da pena, o doutor acredita que a pena aplicada atualmente a esses crimes cumpre um papel preventivo ou ainda há um sentimento de impunidade nessas penas? É um crime de menor potencial ofensivo, os crimes, em regra, os crimes contra a honra, com exceção da forma qualificada, como eu havia falado, que nem está topograficamente lá no Código Penal. Mas acredito que o principal não seria a pena em si, mas como se trata de um crime, em regra, de ação privada, depende de iniciativa da vítima, para fins de investigação, para fins de processamento. Muitas vezes a vítima não tem essa informação, não tem o necessário discernimento do que seria uma ação privada e como iniciá-la por meio da queixa-crime. Então acredito que, para além da pena, deve existir um trabalho de informação junto à sociedade para que esses crimes não fiquem impunes. E notadamente no meio virtual há uma tendência que as pessoas, até de crimes mais graves, né, como crimes contra o patrimônio, às vezes até crimes contra a dignidade sexual, não sejam levados a cabo por receio daquilo ali não dar em nada, ou vai ser investigado, não vai ser identificado o autor do crime. São vários fatores, eu não colocaria só a questão da pena em si,
mas todas essas circunstâncias que eu falei fazem com que às vezes as pessoas não procurem o sistema de justiça para identificar e punir os autores. Sim. Correto. No ambiente digital, perfis de exposição, de denúncia se tornaram muito comuns, né? De eles criarem esses perfis, postarem de formas anônimas as denúncias e as informações que vêm, às vezes com um sentido de coibir, às vezes com um sentido de expor ou querer ajudar, né? Mas nem sempre sabemos que não é o que acontece e eles podem se equiparar a estar cometendo um crime sem a informação, né? Então, nesse contexto, como a polícia consegue diferenciar um exercício legítimo de liberdade de expressão de uma conduta criminosa? E como funciona a responsabilização desses perfis expositivos? Perfeito. Olha, com relação a esses perfis, a gente não tem muito o que fazer preventivamente, em razão da liberdade de expressão. A gente não pode, o Estado não pode previamente censurar essas pessoas. E como os crimes contra a honra são crimes que atingem ali o indivíduo e até a própria ação pública, ela é voltada ali à iniciativa do particular, a polícia fica um pouco de mãos atadas com relação a isso aí. A gente não tem como fazer uma fiscalização, muitas vezes até em razão de outros crimes mais graves da gente estar apurando. Então a responsabilização, eu diria que parte inicialmente da pessoa, da vítima, que teve a sua honra ali, objetiva ou subjetiva, violada. Então, a partir daí, a partir do conhecimento que é levado até a autoridade policial, até a delegacia, a gente tem condições de iniciar uma investigação e, de fato, apontar ali quem foi, se aconteceu ou não a prática de algum delito contra a honra. Mas eu gostaria de registrar que muitas vezes esses perfis também eles ajudam bastante a polícia, né? Com relação a essas denúncias. Inclusive em Toledo a gente já conseguiu muita coisa voltada a esses perfis, porque eles acabam divulgando fotos, informações de pessoas autores de crimes e, por conseguinte, acaba ajudando a polícia. Então eu diria que é um trabalho válido, é um trabalho socialmente bacana, ajuda bastante a polícia e a sociedade. Porém, como toda atividade, seja ela profissional ou não, ali na internet, ela tem que ter um senso de responsabilidade para não acabar incidindo nesses crimes contra a honra. Então, eu diria que é basicamente isso. Se efetivamente alguém se sentir violado em sua honra objetiva ou subjetiva, procurar a delegacia e a partir daí a gente vai realizar a investigação e apurar a eventual conduta criminosa desses perfis. Delegado, a gente trouxe aqui um caso que viralizou recentemente nas redes sociais, que foi o caso do youtuber Felca, né? Ele fez um vídeo de mais de 50 minutos com uma denúncia a respeito intitulado como adultização, né? Ele fala sobre a exploração sexual de crianças no meio digital, né? E dentro desse conceito, para elucidar a investigação dele, ele usou o próprio perfil para seguir essas pessoas e entender como que funcionava essa escala de crimes, por exemplo, né? E aí, algumas pessoas identificaram que ele estava seguindo essas pessoas, esses perfis de mães que exploravam crianças e tal, e começaram a imputar a ele o crime de pedofilia. Fora difamar a imagem dele, colocar prints, falar que ele estava consumindo esse tipo de conteúdo, né? E tanto que foi muito interessante que ao final desse vídeo ele traz esses casos, que ele fala que ele vai processar, são mais de 200 pessoas, mais de 200 perfis que ele processou, mas ele usou de uma forma que ficou bem interessante, ele trouxe um acordo. Ele falou que essas pessoas podiam doar R$250 para instituições de caridade, enviar o comprovante para ele que ele retirava a denúncia, né? Mas dentro desse vídeo dele é importante que ele trouxe, que ele falou assim, que os perfis, mesmo que sejam anônimos, eles não necessariamente são só perfis, ele fala que deixam de ser apenas perfis e tornam-se CPFs, né? Então, justamente que as pessoas não podem ficar comentando tudo, que elas não sabem o que está acontecendo, né? E dentro desse caso, doutor, não só com influencers, mas esse é um crime que, como o senhor mesmo disse, acontece com entes públicos, como delegados, juízes, promotores. A gente queria saber se existe uma responsabilização diferente ou mais gravosa quando a vítima é uma figura pública. Tá. Com relação a esse caso do Felca, é importante destacar que na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem uma previsão lá
com relação a esse tipo de conduta, você não ser responsabilizado criminalmente, não haver crime, quando você está dentro de algumas situações. Uma delas é essa questão de você estar investigando e entregar o material para as autoridades responsáveis, delegado de polícia, Poder Judiciário, Ministério Público. Eu não me esmiucei, não me debrucei sobre esse caso especificamente, mas me parece que ele não se enquadra nessas situações, formalmente falando, né? Formalmente seria a conduta dele, por não estar ali expressamente prevista, se amoldaria em tese num eventual crime se ele tivesse ali com conteúdo pornográfico, né? Armazenando, por exemplo, conteúdo pornográfico. Para além disso, como no direito penal é possível fazer uma analogia em Bonaparte, né? É sabido publicamente que essa conduta dele visava expor essas pessoas que estavam cometendo o crime, portanto poderia facilmente ser estendido ali o rol que é expresso ali no Estatuto da Criança e do Adolescente para abarcá-lo, né? Já que é uma analogia em Bonaparte, é uma analogia que favorece ao réu, a pessoa que está cometendo em tese aquela infração. Passado essas informações, né, só para esclarecer esse ponto, né, muito embora aquela conduta se amolde a um tipo penal, ele estaria isento do crime, portanto não teria praticado o crime. Com relação às pessoas públicas, como eu falei, perfis abertos, em regra essas pessoas ela têm diminuído ali a questão da proteção da liberdade individual, com relação à intimidade, à vida privada, esse tipo de situação. Porém, eu vejo com relação aos crimes contra a honra, essa proteção ela não é afastada. As autoridades ou perfis públicos de atores, pessoas, músicos, enfim, que tem ali uma grande quantidade maior de usuários que os seguem, ou de perfis abertos, elas não têm essa proteção diminuída com relação à proteção à honra. Então, qualquer pessoa que esteja sendo aviltada ali na sua honra objetiva, com relação a condutas desabonadoras ou criminosas, falsamente criminosas, ou com relação à sua honra subjetivas, elas são passíveis de proteção e de responsabilização por parte das pessoas que proferiram. É comum a gente ver na internet uma certa exposição e os usuários, né, os seguidores, eles acabam indo além do razoável e incidindo em crime. O que acontece muitas vezes é que as próprias vítimas, elas, como eu falei, elas não tomam iniciativa por vários motivos, enfim, mas isso não descaracteriza o crime. Então não é porque se trata de uma pessoa pública que ela está suscetível a ser xingada de todas as formas e de todas as maneiras. Então, com relação à proteção em si da honra e de crimes contra a honra, eu acredito que essa proteção ela não é diminuída, como em relação à parte de liberdade individual, na sua intimidade, e, portanto, se houver algum xingamento, alguma afirmação de conduta desabonadora, é perfeitamente possível se enquadrar em crime e a pessoa autora dessas afirmações serem responsabilizadas. Entrando na parte da investigação, na internet, quando alguém é vítima desses crimes, calúnia, difamação ou injúria, muitas vezes a primeira reação é salvar prints, links ou capturas de telas das postagens ofensivas. Na prática, como esses elementos são trabalhados dentro do inquérito? Existe para garantir a sua validade jurídica dentro do inquérito? Ok. Hoje é amplamente utilizada a questão dos prints, tá? Nesse caso especificamente que eu mencionei, foram tirados alguns prints. Muitas vezes é o único meio de você conseguir provar que aconteceu aquelas postagens, e tem sido utilizado, tem sido aceito pelo Poder Judiciário, né? Não tem sido afastada esse tipo de elementos de informação junto ao inquérito. Então, se houver algum crime
Se alguém for vítima de algum crime, é importante sim que haja, seja realizado esses prints, salvadas essas conversas, até porque tem algumas plataformas que não mantêm os dados do usuário. Quando eles são apagados, esses dados eles permanecem ali por um curto período de tempo e esses dados posteriormente são apagados. Então é importante que a vítima pelo menos tenha algum início ali de informação para a gente conseguir inicializar a investigação, sob pena de frustrar a investigação e a gente não conseguir individualizar a conduta dessa pessoa. Porque a gente não vai ter nenhum meio para começar a pesquisar os dados do autor desses crimes. Certo. Então, para melhor instruir quem está ouvindo, qual é o primeiro passo que a vítima deve tomar? Procurar uma delegacia ou um advogado antes? Quais provas são necessárias registrar? Ela já tem que ir lá com as provas, né? Como que a vítima prossegue após acontecer algo com ela? Não é necessário que a vítima, num primeiro momento, leve qualquer tipo de documentação. Não é necessário que procure um advogado. Caso tenha acesso a alguma pessoa, algum advogado, alguma pessoa que possa instruí-la, pode fazê-lo, mas não é necessariamente, não tem que necessariamente procurar uma pessoa com instrução jurídica ou mesmo com formação e ser inscrita na ordem dos advogados. Procura rapidamente a polícia. Muitas vezes, como eu falei, esses dados eles são apagados, a conta é apagada e a plataforma não mantém os dados cadastrais. Então é importante que ela procure uma delegacia o mais rápido possível e no primeiro momento não é necessário levar qualquer tipo de documento. Se tiver, é muito bom, porque aí já apresenta, a gente já tem um material ali para dar início à investigação. Se não tiver, se puder angariar depois, é importante também, porque muitas vezes a gente esbarra nas proteções constitucionais e não tem acesso a determinados tipos de informação. Os dados cadastrais, por exemplo, é possível ser requisitado diretamente pela autoridade policial, mas alguns outros dados, como dados de conexão, dados de IP, passa pela quebra de sigilo e aí tem uma reserva de jurisdição, só o Poder Judiciário, só o juiz pode autorizar, e aí vai ter que fazer uma representação por parte da autoridade policial, ser analisado pelo Ministério Público e só depois o juiz deferir ou não a quebra desses dados. Muito obrigada. Para a gente encerrar, para trazer mais uma questão de conscientização, qual a relevância de levar essas informações para o público, né? Sobre essas diferenças, sobre esses direitos, né? E como que eu queria que o delegado falasse sobre a importância, né, de denunciar esses crimes para não pensar que é impunitável, né? Perfeito. Como eu falei já anteriormente, né, é importante fazer um trabalho, assim como vocês estão fazendo aqui, de informação à população. Muitas vezes são pessoas que não têm acesso a qualquer setor jurídico, não têm parentes, não têm amigos, não têm acesso muitas vezes até à internet, ou se tem diminuto. Então, primeiramente, a questão da informação à população e depois as próprias vítimas procurarem darem início à responsabilização dessas pessoas sob pena do sentimento de impunidade, né? É sabido hoje no meio da internet, né, que as pessoas praticam de forma reiterada esses crimes principalmente crimes contra a honra, e muitas vezes as vítimas não procuram a responsabilização. Isso traz um sentimento de impunidade para aquela pessoa, isso fomenta a prática de novas condutas criminosas e, por conseguinte, também de terceiros, né? Na medida que eu vejo que alguém está praticando uma atividade delituosa e não é responsabilizado, a tendência é que essa pessoa passe a praticar também condutas criminosas porque tem um sentimento de impunidade. Importante também lembrar que essa responsabilidade não está restrita ao âmbito criminal. É perfeitamente possível que as pessoas, as vítimas desses crimes, busquem a responsabilização civil e sejam indenizadas, né? Tem vários meios de coerção patrimonial para fazer com que essas pessoas sejam, eu posso dizer, atingidas, não só na seara penal, mas também com relação ao seu patrimônio na parte civil.
Então, eu acredito que basicamente é isso, é a questão da informação e das vítimas também tomarem conhecimento que levar a prática desses crimes, a informação da prática desses crimes à autoridade policial, ao sistema de justiça, é importante para que outras pessoas, inclusive, não sejam vítimas. A partir do momento que a gente começa a coibir, começa a responsabilizar os criminosos, outras pessoas passam a não ser vítimas dessas pessoas, desses criminosos. Com certeza. Doutor Fábio, queremos agradecer extremamente sua presença, foi uma honra contar com ela. Esse é um tema que ainda traz muitas dúvidas, né? As pessoas não sabem muito bem como funciona essa responsabilização, então com certeza foi muito importante para quem está ouvindo, saber como proceder. E muito obrigada por tirar seu tempo, a gente sabe que é valioso, né? Então, novamente, agradecemos. Eu que agradeço, fico à disposição para eventuais outros programas. Muito obrigada. E assim encerramos nossa conversa de hoje. Reforçamos nosso agradecimento ao Dr. Fábio. Lembrando-se, aquilo que é dito, escrito e falado, postado nas redes sociais, pode sim trazer consequências graves. E se você for vítima, não deixe de denunciar.